etiqueta, peças seminovas, vocês estavam lá, né? Vocês fez uma compra, né? Também. Muito bom. Nós realmente queremos louvar ao Senhor pelas vidas que contribuíram com esse brechó. Por cada pecinha ali especial que você tirou do seu guarda-roupa, aquela pecinha que você usava ainda, que não estava nem escanteada não, você usava, você gostava, você tinha sapato, e você doou. E nós conseguimos arrecadar ali, a Lana não falou, mas nós arrecadamos 1.944 dólares. Esse valor chegamos a esse valor através dos irmãos. E vocês continuem em nome de Jesus. Se deixando usar, hein? Deixa-se usar, vaso. Continua ofertando, continua orando. Nós precisamos das orações dos irmãos para continuar essa obra. Em nome de Jesus. Amada igreja, a palavra missionária que o Senhor colocou no meu coração hoje é diferente do que normalmente se prega no culto de missões. É diferente do que normalmente eu já até preguei aqui em algumas ocasiões nos cultos de missões, porque o que se espera no culto de missões? Normalmente, né, o pregador vem e dá aquela palavra, tentando alertar a igreja sobre a necessidade do perdido, né, sobre as nações sem Cristo, né, sobre a importância de eu e você como igreja nos posicionarmos para quê? Para alcançarmos esses perdidos. Na verdade, normalmente é assim. Mas Deus colocou algo no meu coração diferente hoje. Eu creio que o Senhor tem falado nesses últimos dias para nós, a igreja dele, numa única linha, num só pensamento. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que realmente, há muitos dias atrás, ministrou isso no meu coração, antes mesmo de eu saber que eu ia ser a pregadora. Então eu creio que o Senhor quer falar com você. Deus quer que nós venhamos a refletir hoje naquela velha pergunta. E se Jesus voltasse hoje, será que eu iria para o céu? Se Jesus voltasse hoje, será que você subiria? Amém. Será que nós, os que dizemos ser crentes, temos guardado a fé, perseverado, né, a ponto de dizer, né, eu estou firme, se Jesus voltar hoje eu vou para o céu? Será que a gente tem preservado nesse tempo que esperamos a volta de Cristo aquilo que é necessário para que subamos com Ele? Isso por que hoje? Por que essa palavra hoje, igreja? Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Mas ela pode enxergar os sinais. Pelo amor de Deus, clame a sangue de Jesus sobre a sua vida. Glória, glória. Abrir os olhos, porque essa é a realidade. Essa é a realidade e todos nós precisamos despertar para essa realidade. Deus quer hoje alcançar o perdido, aquele que não é crente, aquele que ainda não conhece Jesus, aquele que não colocou ainda a fé em Jesus, mas Deus também quer despertar aqueles que se dizem crentes e têm vivido uma vida não condizente com o Evangelho de Deus. Deus quer alcançar os perdidos das igrejas, os perdidos religiosos, os perdidos que conhecem a Bíblia. Sim, conhecer a Bíblia não significa que você vai para o céu, não. Deus quer alcançar nós que dizemos ser crentes, para que no último dia nós não venhamos a escutar do Senhor: eu não te conheço, aparte-se de mim, você que pratica o mal. Oh Deus, o texto que hoje nós vamos meditar está em Mateus 25. Se você tiver aí o texto, eu estou usando a versão NVI. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Amém. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, juntos com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima!
a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, igreja, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, essa parábola faz analogia com o conceito de noivado, né? Casamento, todo mundo conhece. Essa parábola tenta ilustrar o relacionamento de Cristo, de nós, a sua igreja, com Ele. Nós somos as virgens, nós somos a igreja e o noivo é Jesus. Então, para que nós entendamos melhor essa parábola, vamos meditar um pouquinho nessa analogia. Vamos meditar um pouquinho aqui o que é que acontece no noivado quando duas pessoas decidem se casar. A gente sabe que quando se fala de casamento, né? Quando as pessoas decidem se casar, é porque primeiro elas disseram sim uma para a outra, né? Elas, depois de dizerem sim, elas se comprometeram, elas assumiram um compromisso de quê? De se casar com a outra pessoa, de passar o resto da sua vida ao lado daquela pessoa. Quando acontece essa decisão de assumir esse compromisso com o outro, o que acontece? Inicia-se um tempo de preparo. Inicia-se aquele momento chamado noivado, em que o que é que se faz no período do noivado? Né? O noivo e a noiva, eles estão engajados, preparando tudo para o dia do casamento. Eles preparam os detalhes da festa, eles preparam, né, a casa nova e também eles mantêm algo muito importante, que é a palavra que eles deram um para o outro. Palavra de compromisso que eles deram um para o outro. Para quê? Para que quando chegue o grande dia do casamento, eles estejam prontos, tudo esteja pronto. E eles mesmos também estejam prontos e assim eles possam celebrar a união ali no dia do casamento, naquela festa. Porém, nesse período de preparação chamado noivado, quando acontece de uma das partes não assumir com inteireza o compromisso que elas assumem, né, que foi assumido ali inicialmente, o que é que acontece? Pode acontecer que o casamento não aconteça. Pode acontecer que no final das contas uma das partes desista porque viu infidelidade no outro. Porque o outro disse: não, eu vou caminhar com você, eu vou estar do seu lado. E a pessoa foi infiel. Pode ser, né, essa grande probabilidade do casamento não acontecer. Irmãos, da mesma forma, é o nosso relacionamento com Jesus. Da igreja com o noivo Jesus. Jesus assumiu um compromisso com a igreja. A noiva, que somos nós, quando aceitamos a Jesus, quando colocamos a nossa fé em Jesus, é como se nós também tivéssemos assumido um compromisso com Ele. É como se nós tivéssemos dito sim para Jesus. E aí iniciamos o período do noivado com Jesus. Iniciamos o período da caminhada pelo caminho estreito. O caminhar do caminho estreito é o período do noivado. Em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, quando dizemos sim para Jesus, quando colocamos a nossa fé em Jesus como nosso Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo sim para o pedido de casamento de Jesus. E passar, é como se nós estivéssemos, quando nós dizemos sim para Jesus, é como se nós estivéssemos simplesmente passado pela porta estreita. Mas depois da porta estreita, tem um caminho que também é estreito. E este caminho é o caminho do noivado. É aquela caminhada que a igreja caminha, que a igreja faz enquanto espera aquela segunda volta de Jesus. Nós estamos aqui esperando a segunda volta de Jesus. Os sinais indicam que Jesus está às portas. Nesse período de noivado, o compromisso que foi assumido inicialmente
Jesus, ele é fiel. Amém. O noivo Jesus, ele já é fiel. A fidelidade já é um atributo inato, está na natureza de Jesus. É impossível Jesus falhar com a gente. É impossível Jesus ser infiel. Se ele assumir um compromisso com você, pode ter certeza que ele vai estar ali do seu lado. Ele não vai estar. Ele vai permanecer com você até o final. Mas, infelizmente, conosco não é assim. A fidelidade na nossa vida, ela não brota assim naturalmente, não. Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, caída, carnal. Nós só podemos ser fiéis através do poder sobrenatural de Deus. Amém. É por isso que quando colocamos a nossa fé em Jesus, o que é que acontece? Que vem sobre nós, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. E uma das características lá do fruto do Espírito Santo é a fidelidade. É assim, é só assim que a gente consegue ser fiel. Mas mesmo assim, mesmo Deus nos habilitando a ser fiéis através do Espírito Santo, mesmo aquela capacidade toda já está aqui dentro de nós, através do Espírito Santo, mesmo assim é preciso esforço, gente. É preciso empenho da nossa parte. Do contrário, nós não conseguiremos ser fiéis. E o nosso casamento com Cristo pode chegar a nunca acontecer. Em Mateus 24:13 diz que somente os que perseveram até o fim, até o fim, serão salvos. Então, meus amados irmãos, considerando tudo isso, é com muito temor que eu quero falar para vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração quando eu estava lendo essa passagem. Se essa parábola simboliza o nosso relacionamento com Cristo, né? Se dentre essas 10 noivas que compõem a igreja, né, aqui nessa parábola, entre elas 5 foram achadas prudentes e 5 foram achadas infiéis, isso quer dizer que a metade da noiva de Cristo hoje, da chamada noiva de Cristo hoje, não adentrará as portas para o banquete nupcial que está sendo preparado. 5 delas eram loucas, 5 eram prudentes. 50% não chegaram a consumar o casamento. 50% dos que dizem crente, que estão nas igrejas, como você, como eu, como tantos, 50% não vai passar da porta quando Jesus voltar. 50% dos que se dizem crentes não conseguirão perseverar até o fim e não serão salvos. Você pode estar se perguntando, que eu também me perguntei quando eu ouvi isso, né, do Senhor. Como assim, Deus? 50% é muita coisa, é muita gente. É muita gente, 50% do povo que está na igreja não vai subir. É muita gente, como assim? Mas de fato, será que os 50% do povo da igreja estão vivendo como essas virgens loucas? Ou estão vivendo como as virgens prudentes? Parece loucura, mas é verdade. É verdade, esse fato é verdade. 50% não vai subir. E você sabe por quê? Você vai concordar comigo agora? Porque como nós sabemos, nem todo lugar que diz, né, que tem o nome placa de igreja, prega a verdade do Evangelho de Jesus. Nem todo lugar que se diz igreja prega contra o pecado, prega arrependimento, prega confissão, prega abandono de pecado. Nem toda igreja ensina os seus membros a serem fiéis, ensina os seus membros a viverem vidas santas, vidas íntegras, vidas diferentes do mundo, separadas. Nem todo lugar que se diz igreja prega que existe uma verdade absoluta.
cabe medo para aqueles pés. Pensem assim. Mas, louvado seja Deus. Deus não generaliza ninguém. Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê nós. Ele vê cada um de nós. Por exemplo, quando Deus do céu, né, Ele olha para a terra, Ele consegue enxergar as instituições, as igrejas, né? A nossa igreja que está hoje na lei, Ele enxerga as igrejas, assembleias metodistas, presbiterianas, wesleyanas, irianas e todas as que existem por aí, you name it. Quando Deus olha no céu, Ele vê as instituições e Ele até diz, ali naquele culto, eu não vou me apresentar ali não, eu não vou me manifestar naquele lugar não, ali eu não vou nem botar o pé. Eu tenho certeza que Deus às vezes pensa isso, sabe por quê? Vocês vão concordar. Quantas vezes vocês já foram em alguma igreja e vocês entraram, não viram Deus, não ouviram Deus, não sentiram Deus, Deus não se manifestou, Deus não falou, é verdade ou não é? Às vezes você entra num lugar e sai do mesmo jeito. Era uma igreja, afinal de contas, aquilo? Cadê Deus naquele lugar? Meu Deus, meu Deus. Mas por outro lado, tem igrejas que você vai, que você entra, e é impossível. Mas Deus também vê as pessoas dentro das instituições. Deus vê os pequenos templos. Eu e você somos pequenos templos. Somos templos do Espírito Santo. Eu sou templo, você é templo do Espírito Santo. Nós somos individualmente igrejas. Deus não generaliza as pessoas. Para Ele não é tudo farinha do mesmo saco não, viu? Até porque pro céu ninguém vai pegando carona na fé do outro. Não somos farinha do mesmo saco. Cada um é responsável por si e vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Diante de Deus, um dia. Deus nunca é confundido. Quando Ele olha os campos, né? Quando Ele olha assim uma plantação, Ele sabe discernir exatamente o que é trigo e o que é joio. Apesar dos nossos olhos olharem e não verem diferença, porque eles são muito semelhantes, são todas noivas. Deve estar todo mundo aí vestido branco. Mas Deus discerne o que é joio e o que é trigo. Deus olha para cada um como cada um. E Deus sabe exatamente hoje onde você está com Ele. Deus sabe exatamente hoje onde você está com Ele. A uns, Ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai, para este lugar. Esse é o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E aí, quem ouvir isso do Pai vai alegrar aquelas portas, vai celebrar ali naquele banquete e vai viver uma vida eterna de muito gozo, de muita alegria. Mas, porém a outros, Ele vai dizer, como disse aquelas virgens insensatas: eu não te conheço, eu não tenho parte contigo. E para essas pessoas, quando vierem a cair em si, quando essas pessoas perceberem, a porta já vai estar fechada. A porta já vai estar fechada e ela não vai mais se abrir. Para essas pessoas não haverá festa, não haverá banquete, haverá choro e ranger de dentes. Essa é a verdade. Meus irmãos, verdade da igreja de Jesus não subirá. Onde eu e você estamos? Será que a gente está na metade que vai subir?
cônjuge, infiel aos seus filhos, infiel na sua empresa onde você trabalha, infiel aqui na sua igreja, infiel. Para de dizer que é crente se você tem roubado os seus funcionários no seu trabalho. Para de dizer que é crente se você fala coisas e não cumpre. Para de dizer que é crente se você vive mentindo. Para de dizer que é crente se você tem colocado todas as outras coisas como prioridade primeiro na sua vida e não a Deus. Para de dizer que é crente se você não tem chorado nos que choram, se alegrado nos que se alegram. Para de dizer que é crente se você vem falando da vida dos outros. Para de dizer que é crente se não te preocupa essa ira, essa impaciência, essa falta de domínio próprio que você sente todos os dias. Todos os dias. E você acha que é normal, é só assim mesmo. Para de dizer que é crente se você tem guardado mágoas, se tem pessoas que você deixou de falar, porque você tem guardado ressentimento com essas pessoas. Para de dizer que é crente se você tem um chamado de Deus e você não tem vivido esse chamado, e você tem ignorado simplesmente porque você tem medo, ou simplesmente porque você não quer assumir compromisso. Eu não quero assumir responsabilidade. Para de dizer que é crente sozinho, sem igreja, sem um lugar para você congregar. Jesus, Jesus. Meus irmãos, a começar por mim, a começar por mim. Nós temos que levar a sério o nome de cristãos. O nome que a gente carrega é um nome muito precioso, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Para, irmãos, de aplicar só partes da Bíblia na sua vida. Só aquelas que é mais fácil. Não, essa aqui dá muito trabalho. Quero não vou fazer não. Deus vai me perdoando. O pecado da nossa vida ele tem que ser acidental, não é habitual. Tem que ser algo que aconteceu. Já na hora lá, arrependeu. Senhor, tenha misericórdia de mim. Pede perdão. Clama o sangue de Jesus. Ele não pode ser desfrutado, ele tem que ser logo arrependido, confessado, abandonado. E é importante a gente relembrar aqui que não há pecado grande e nem pequeno. Não há pecado grande nem pequeno. Aí você pode pensar, mas eu não vivo na prática do pecado. Porque quando se fala em prática do pecado, a gente pensa, né? Uma pessoa que vive roubando, uma pessoa que vive no adultério, uma pessoa que vive, né, por aí matando o povo. A prática do pecado é a prática da murmuração, a prática do ciúme, a prática da inveja, a prática do egoísmo, a prática da impaciência, a prática da falta de domínio próprio, a prática da falta de mansidão. Tudo isso precisa ser eliminado da nossa vida. Jesus, ele não pode ser para nós apenas Salvador. Jesus não pode ser apenas aquele que vai te impedir de ir para o inferno quando você morrer. Jesus precisa ser o seu Senhor. E é justamente para ser Senhor, para reinar, para controlar a sua vida, para dizer isso pode, isso não pode. É para isso que ele me salva. A salvação de Jesus não se manifesta sobre aqueles que ele não governa. A salvação de Jesus não se manifesta sobre aqueles que ele não governa. Fazer a oração bonitinha de salvação não vai te levar para o céu. De nada vai adiantar se Jesus, de fato e de verdade, não se tornar o Senhor da sua vida no dia a dia. Na prática, na caminhada.
tudo em nós, tudo para nós. Para que quando Deus olhar para nós, Ele veja Jesus. Para que a luz de Jesus esteja brilhando em nós. E assim a gente venha adentrar aquelas portas, adentrar naquele banquete. Sabe por quê? Porque quem não tiver luz não vai entrar. Às vezes não tinha mais luz e ficaram para trás. Dar lugar para o seu eu não é deixar Jesus reinar. Fazer as coisas do seu jeito não é deixar Jesus reinar. Aleluia. Querer levar uma vida sem um real compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja dele na terra, não é deixar Jesus reinar. A esses, a Bíblia chama de loucos, imprudentes, insensatos. E para esses não haverá banquete não. Tem um banquete preparado, mas para esses não haverá banquete não. Essa é a palavra para aqueles que dizem que já estão em Cristo, que já estão nas igrejas, como eu, como você, como milhares que estão nas igrejas. Examine-se a si mesmo. Hoje, me ajuste hoje. Hoje, o que for preciso tem que ser ajustado hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. O tempo é hoje. É hoje. Enquanto há tempo, a gente pensa muito tempo, não. Enquanto há tempo é hoje. Porque amanhã você não tem. Você não sabe se você vai sair daqui a 5 minutos, 1 hora. Se você vai acordar amanhã. Enquanto há tempo é hoje. Mas segura essa palavra para os crentes, hein? Quem está nas igrejas, quem está vestido de noiva já. Quem já disse para Jesus, Tu és o meu Senhor. Mas Glória a Deus, aleluia. e para aqueles que ainda não são crentes, se por acaso você está aqui hoje e não é crente, se por acaso você está aqui hoje e nunca disse um sim para Jesus, nunca colocou a sua fé em Jesus de verdade, você precisa saber que o céu e o inferno eles são verdadeiros. Pode ser que você não acredite, mas isso não quer dizer nada. Eles continuarão existindo, independente de você crer ou não. O céu e o inferno são verdade. E você ou será destinado para um ou para o outro. Não existe um meio termo. E eu creio aqui que todo mundo em sã consciência não vai desejar ir para o inferno. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Você precisa saber que o céu e o inferno são reais. Mas a vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno. A vontade de Deus, diz a palavra, é que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus, aleluia. E para isso, Deus providenciou o caminho. O caminho foi o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho. Aleluia. O filho Jesus, que morreu na cruz. Naquela cruz ele levou o seu pecado. Naquela cruz ele levou a sua condenação, o seu escrito de dívida que você tinha contra Deus, porque você é pecador. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. E ele vive, está sentado à destra de Deus. Aleluia. Tem lá junto dele um lugar preparado para você. Mas, meu amigo, você não vai chegar nesse lugar sozinho. E Deus, você não chega nesse lugar sozinho e Deus ele não te empurra para lá. Deus não vai te empurrar para o céu só porque ele deseja que você vá para o céu. Você tem um livre-arbítrio. Você tem a chance de escolher. É preciso que você escolha crer em Jesus. Escolha colocar a sua fé nele. Escolha fazer o Senhor da sua vida. E tem algo mais que você também precisa saber. E nós aqui não vamos mascarar nada. Você tem que passar pela porta, que ela é estreita. E você tem que caminhar por um caminho, que também é estreito. Aleluia. Estreito quer dizer que é um caminho apertado. É um caminho que vai exigir de você renúncia. Vai exigir de você quebrantamento, humilhação, arrependimento, aleluia. submissão. Aleluia.
Ser crente de verdade dói. Amém, amém, amém. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas eu te digo também outra verdade. Vai valer a pena. Eu quero reler o versículo 1 do capítulo 25. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Então, primeiro a gente vai falar do que essas noivas, essas virgens tinham em comum. O que é que essas mulheres tinham em comum, todas as 10? Tanto as prudentes quanto as insensatas, elas pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Ou seja, todas as 10 um dia tiveram uma candeia, uma lamparina, uma luz acesa. Todas elas tinham o objetivo de um dia se encontrarem com o noivo. Esse era o objetivo delas. Ou ainda, nós podemos dizer assim: um dia todas elas tiveram um encontro com Jesus. Um dia todas elas passaram pela porta estreita. Um dia todas elas receberam o Espírito Santo. Um dia todas elas foram iluminadas. E todas elas começaram a seguir um caminho estreito, com o objetivo de um dia se encontrarem com o noivo. Foi exatamente isso que aconteceu com minha vida e com a sua, verdade ou não é? Amém. Jesus é assim. Conhecemos Jesus, colocamos a nossa fé nele, permitimos que ele seja o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa vida, recebemos o Espírito Santo e começamos uma caminhada com ele, né? A nossa frente nos conduzindo por esse caminho estreito. Essa é a vida, essa é a caminhada daquele que coloca a fé em Jesus. Foi assim com as 10 virgens, foi assim comigo, está sendo assim com você e vai ser assim com qualquer pessoa que colocar a fé em Jesus. Porém, nós também podemos dizer que há outra coisa em comum entre as prudentes e as insensatas. Versículo 5 do capítulo 25. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todos ficaram com sono e adormeceram enquanto esperavam o noivo, porque o noivo demorou a chegar. Ou seja, todas as 10 virgens caminharam, né? Estão lá no caminho estreito, tentando encontrar com Jesus. Mas o noivo estava demorando muito para vir. A data do casamento era desconhecida. E nisso, todas elas se cansaram e todas elas adormeceram. Amados, aqui nós vemos que é inevitável ser atingido pelo cansaço, pelo sono. E quando a gente espera por Jesus, é inevitável. Eu e você, um dia, vamos nos cansar. Vamos sentir sono. Eita, Jesus! Há quanto tempo que a igreja escuta que Jesus está voltando? Desde que você se entende por gente, você lembra? Jesus está voltando, não é?
dormem. Pecam. Cedem. Porque a carne, ela é fraca. Independente de você ser forte ou fraco, a carne, ela é fraca. A sua força não tira a fraqueza da carne. A fraqueza da carne, ela é verdadeira. Ela não sai de lá, ela está lá. A gente precisa não ceder a ela. Chega uma hora em que estamos caminhando, mas em algum momento da caminhada acontece que a gente deixa de vigiar e orar. E aí a gente dorme e cai em tentação e peca. Isso acontece com todo mundo. O sono vem para todos porque, afinal de contas, mesmo tendo posto a fé em Jesus, nós ainda somos pecadores. Mesmo tendo posto a fé em Jesus, essa carne aqui ainda nos deixa vulneráveis. E é nessa demora também que, infelizmente, muitos que ainda não são crentes se iludem. Se iludem com a demora. E dizem: eu vou curtir mais um pouquinho. Eu vou aproveitar a minha vida mais um pouquinho, porque afinal de contas eu sou jovem, eu sou novo, eu sou bonito, eu sou cheio de vida. Eu vou curtir a vida. Eu vou para as festas. Eu vou fazer o que eu quiser fazer na minha vida. Porque afinal de contas, esse Jesus que estão dizendo aí que volta logo, não está faltando coisa nenhuma. Se iludem. Aí diz assim: quando eu tiver velho, eu aceito Jesus. Quem já ouviu isso? Quando eu tiver velho, eu aceito Jesus. Ouviu alguém falar isso? Não, deixa para depois. E aí, por causa disso, muitos estão morrendo e indo para o inferno, porque não olham para eles aceitar Jesus. Nunca chegou. Nunca chegou. Não sabemos se teremos um amanhã, por isso não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A palavra de Deus diz que se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Então, os dois tipos de virgem que elas têm em comum é isso. Ambas um dia foram iluminadas, receberam candeia, começaram a caminhar. Na caminhada adormeceram, caíram. Ambas um dia, enquanto esperavam o noivo, passaram por isso. E o que é que há de diferente então que essas mulheres têm? O que é que faz das prudentes serem prudentes? Das insensatas serem insensatas? De acordo com a passagem que a gente leu, o que vemos de diferente entre umas e outras é que quando saíram, quando todas elas saíram, quando começaram a caminhar, que saíram para se encontrar com o noivo, as prudentes fizeram o quê? Pegaram azeite, colocaram em vasilhas e saíram com as vasilhas, carregando as vasilhas junto com elas. As insensatas não, elas saíram de qualquer jeito. A lâmpada delas já estava queimando ali, elas acharam que era suficiente e foram-se embora. 5 delas eram loucas, 5 eram imprudentes. Ou seja, as prudentes foram prudentes porque elas eram conscientes de que o fogo das suas lamparinas iria acabar. Ia chegar uma hora que o fogo ia acabar. Elas eram conscientes disso. Elas sabiam que o fogo não duraria para sempre. E caso o noivo, fosse demorar, elas iriam precisar reabastecer a lamparina, para que o fogo dela não se apagasse. E as insensatas foram insensatas, por quê? Ignoraram as possíveis dificuldades do percurso. Ignoraram o estreito do percurso. Não se precaveram, não levaram óleo extra nas suas lamparinas. Meus irmãos, sempre que alguém ouve a pregação da palavra de Deus, sempre que alguém crê com seu coração nessa palavra, confessa Jesus como Senhor com a sua boca, ou seja, toma a decisão de aceitar Jesus, ali, naquela hora, a salvação inicial se manifesta. A pessoa recebe vida, ela estava morta, apagada, ela recebe vida.
atuando na pessoa. Jesus, que é a luz do mundo, também está ali, atuando na pessoa. E o Espírito Santo, que antes atuou ali nos bastidores, trazendo entendimento para a pessoa da palavra da pregação, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Agora entra, toma posse daquela pessoa. Glória a Deus. E agora, essa pessoa começa a caminhar pelo caminho estreito. Amém. Então nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo começando a trabalhar juntos ali, fazer uma obra de salvação. A salvação não é acontecimento, é uma obra. Aleluia! Que precisa ser desenvolvida. É por isso, nessa hora que a lâmpada é acesa, que o fogo é aceso, é por isso que se fala que os novos convertidos, eles são mais do que fervorosos, né? O povo olha assim, esse é novo convertido. Olha ali, a alegria da criança. É novo convertido. Aí se fala também do primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que nos levou, né, para os pés de Jesus. Aquele primeiro amor que nos causa aquela insaciedade da palavra de Deus. Aquele primeiro amor que te fez fazer todas aquelas mudanças, transformações na sua vida, renúncias na sua vida. Aquele primeiro amor aí, né, que nos leva a sair falando de Jesus por aí. Porém, o que acontece com muitos, como aconteceu com as 5 virgens imprudentes, é que não há a preocupação de se manter queimando em Deus, ou de se preparar para as possíveis eventualidades no caminho. Muitos esquecem ou ignoram o fato de que todo fogo numa lamparina, todo fogo numa lamparina, um dia se apaga. A não ser que você fique alimentando aquele fogo. Aleluia! Colocando óleo sobre aquele fogo. Glória! É responsabilidade pessoal de cada um de nós que já recebemos a Jesus manter o fogo queimando. Aleluia. Não era à toa que na verdade o fogo não podia se apagar. Tinha que manter o fogo E aí a virgem segue o seu caminho, esperando o noivo chegar. Mas segue de forma insensata, segue de forma imprudente e capirota. Elas vivem, como diz lá em 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Fala de homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vivem como diz lá em Ezequiel 33, 31. E eles vêm aqui, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Ai, caminha, continua caminhando, vive como diz lá em Mateus 25, 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Caminham, continuam caminhando, vivendo. Vivem como que diz lá em Mateus 25, 42 e 43. Pessoas que na verdade não deram de comer ao que teve fome. Eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Vivem como viviam os fariseus religiosos lá na época de Jesus, lá em Mateus 23. Mateus
Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aí eles dizem, segue, caminhando. Vivem como diz lá em Isaías 5, verso 12. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas. Mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que suas mãos realizam. Chamam ao mal bem e ao bem mal. Fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce, do doce amargo. 21. São sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. 22. São campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. 23. Por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Vivem como diz lá em Mateus 7:3. Repara um cisco que está doido, irmão, e não se dá conta da vida que está no seu próprio olho. Vivem na prática do que diz lá em Gálatas 5:19-21. Obras da carne, vivem na obra da carne. Caminho sim. São noiva sim, estão caminhando sim. Mas vivem praticando imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Oh, Senhor, aleluia. E aí você pensa, mas será possível que dentro das igrejas tem isso tudo? Meu Deus. Meus amados irmãos, por incrível que pareça, tem sim. E essas e muitas outras características tem. Não só o povo do mundo, não. É o povo daqui. São 50% de virgens insensatas que vivem dessa forma. Distraídas, desapercebidas, indiferentes ao pecado. Não conseguem se arrepender. Não são sensíveis. Não percebem que estão errando. Isso por quê? Por que isso acontece? Porque 50% do povo das igrejas está desse jeito. Porque não carregaram azeite extra nas suas vasilhas. Deixaram as suas lâmpadas se apagarem. Eu creio que esse azeite extra, meus irmãos, nada mais é do que a presença de Deus manifesta na vida dessa pessoa. Esse azeite extra nada mais é do que a pessoa do Espírito Santo em atuação. Em atuação na vida da pessoa. O fogo que foi aceso lá no início, se eu não colocar mais óleo, ele vai se apagar. O Espírito Santo entrou em mim, mas se eu não der lugar para ele, ele não vai fazer nada. O Espírito Santo não vai fazer nada se você não der lugar para ele. Se eu não me relacionar com a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele não vai influenciar a minha vida. Se eu não buscar a Deus em oração e na sua palavra todos os dias, se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus todos os dias, o meu óleo vai se apagar, a minha lâmpada vai se apagar. Se eu não depender da ajuda do Espírito Santo para todos os dias praticar a palavra de Deus, eu não vou perseverar até o fim. Ora, o Espírito Santo sempre foi dado às pessoas, desde o início. Era um selo de consagração, um selo de separação, um selo de preparação para algo específico, desde o início da Bíblia. Sendo que antes o que acontecia? O Espírito Santo, ele era colocado sob medida a certas pessoas. A pessoas específicas, em momentos específicos, para a realização de missões específicas. Assim vinha o Espírito Santo sobre as pessoas. Mas hoje o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos os homens. Sobre a sua vida.
objetivo. Muitos propósitos, muitos objetivos que o Espírito Santo tem na nossa vida. Inclusive, forjar o caráter de Cristo em nós. Inclusive, nos convencer dos nossos pecados. Inclusive, nos iluminar o entendimento para a palavra de Deus. Inclusive, nos fortalecer no Senhor. Mas como que Ele vai fazer essas coisas se nós não passamos tempo com Ele? Como que Ele vai fazer essas coisas se nós não desenvolvermos um relacionamento pessoal, íntimo, direto com o Espírito Santo? Como que Ele vai fazer isso se nós não dermos ouvidos à sua voz? Se nós ignorarmos a sua presença, aquele presente tão precioso que nos foi dado. E aí o que acontece? A pessoa não entende. Ela não entende porque ela não consegue vencer tentações. Ela não entende porque ela não consegue lutar contra o pecado. Ela não entende porque ela cai. Ela não entende porque ela não consegue perseverar na presença de Deus. Ela está na igreja esse domingo, não está no outro, só vem o mês que vem. Ela não consegue cair e levantar logo. Porque cai, todo mundo cai, é normal, tá, gente? Mas levantar logo não é normal, não é sobrenatural. É bem o Espírito Santo na sua vida. E aí ela passa dias caída, meses caída, anos caída. Mas é claro que não vai conseguir. Todo o tempo que essa pessoa tem, o que ela está fazendo? Ela está se esforçando para si mesma. Todo o seu tempo e esforço está para o seu eu, o seu querer, as suas vontades, os seus sentimentos. Cadê o tempo diário com Deus que essa pessoa não tem? Cadê a comunhão com o Espírito Santo? Cadê a vida de oração? Cadê o conhecimento da meditação da palavra de Deus? Cadê a comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor na terra? É por isso, meus irmãos, que o fogo de algumas se apaga. É por isso que quando acontecer, que alguma virgem acontecer, e o seu fogo começar a se apagar, algumas vão ter óleo extra para continuar queimando, mas outras não. Algumas vão conseguir acordar o som e continuar com as suas lâmpadas acesas, porque elas ali naquela emergência que caíram, que dormiram, elas utilizaram o azeite extra que já estava ali, ó, sendo acumulado pelo tempo. E outras não. E aí, irmãos, vai chegar um dia em que todos nós, todo homem vai ouvir a trombeta tocar. O homem se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Aleluia. Aí vai ser o momento que aquelas que não tinham óleo vão perceber que estavam sem óleo e vão tentar ir comprar. Elas vão tentar ir comprar, gente. Vão tentar repor o tempo que perderam. Vão tentar correr
O versículo 10 diz assim, Mateus 25. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. As virgens que estavam preparadas. Pode ser hoje, pode ser que hoje você esteja preparada. Mas se você se descuidar, você vai se tornar louca, imprudente, insensata. Aquele que está de pé, cuide para que não venha cair. Pode ser que o noivo demore, pode ser que adormeçamos, mas se nós tivermos azeite, Aleluia. a gente vai entrar. Amém. Você está no grupo das prudentes ou das insensatas? Se você acha que você está entre as prudentes, celebre. Se você acha que você está entre as prudentes, Jesus voltar hoje, celebre seu poder, porque você vai subir. Mas, se Jesus não vier hoje, que amanhã você vigie, porque você também precisa ser encontrado da mesma forma que você está hoje. Prudente, sensata, mantenha a sua consciência sã. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus, estamos encerrando. Não existe isso, igreja, de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Se você não buscar se manter no caminho estreito, prudente, todos os dias da sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, você vai ficar para trás. Deus trouxe essa palavra nesse culto missionário, pastor, sabe por quê? Porque a melhor maneira de eu e você pregarmos o Evangelho de Jesus para o mundo é através da nossa vida iluminada. Aleluia. É através da nossa não parecer uma vida cega. Glória a Deus. É assim que o mundo vai ver Jesus em nós. É assim a melhor maneira que vamos testemunhar de Jesus para o mundo. A nossa fidelidade a Deus pode ser o testemunho mais eficiente, mais eficaz que Deus vai usar para atrair pessoas a Ele. Se você por acaso acha que você está entre o grupo das insensatas, das imprudentes que ainda não decidiram por Jesus, hoje é o seu dia de mudar de estado, em nome de Jesus. Deus está te despertando do sono e fazendo enxergar que a sua lâmpada está apagada ainda, ou que a sua lâmpada está se apagando. É preciso você fazer algo, gente. Oh, aleluia. 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 Glória, glória, glória. Enquanto há tempo, você precisa ir comprar óleo. Enquanto há tempo, não depois. Para elas aqui não teve mais tempo, não. Elas saíram para comprar óleo. E quando voltaram, a porta já estava fechada. Mas hoje é o dia que Deus está me dando. É o tempo para você fazer alguma coisa. Isaías 55, 1 a 3. Venham todos vocês que estão com sede. Venham nas águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem com. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Alguém gastar dinheiro naquilo que não é bom. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição do banquete. Versículo 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio hoje, em nome de Jesus, abandone o seu caminho. Que o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor. E terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará e honrará-nos. Gente, Deus perdoa de bom grado. Aleluia. Deus perdoa de bom grado. Ele não vai dar arrependimento de ninguém. Você pode estar mais louco e imprudente do que qualquer outro nosso manicômio. Deus te aceita. Deus te recebe. Deus te devolve a sensatez. Deus te dá prudência. Deus te fortalece. E Deus te reconcilia. As boas notícias é que o nosso Deus é perdoador. Venha. Venha. Mas venha arrependido. Venha
disposto a se deixar ser ajudado pelo Espírito Santo. Venha, querido, crendo que você pode ser um igreja, uma noiva fiel. Venha, querido, que você pode sim ser aqueles que vão perseverar até o fim. Está se reconciliando. Calma, calma, fé. De hoje. Preparado para você. Faz a lenda das As fiéis. pessoas se reconciliam. Todas as fiéis vão desfrutar desse bloqueio. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? De se reconciliar e unir já no céu, sim, Jesus. E aí no meio do caminho se desviou, a lâmpada apagou. Mas hoje você resolveu reacender essa chama. Há alguém aqui que deseja se reconciliar com Jesus? Venha aqui na frente em nome de Jesus. Ou então alguém que nunca antes fez uma oração de Por salvação. favor, eu preciso de você aqui na frente. Há alguém que nunca antes falou: Jesus, eu te aceito, Jesus, eu quero vir à frente. Eu quero vir à frente, fiel, Jesus, me ajude. Há alguém aqui que nunca disse sim para Jesus e quer dizer esse sim para Jesus hoje? Vem aqui na frente também. Sabe que hoje é um tempo. Ainda tem hoje. Hoje. Não sai daqui sem suas lamparinas acesas. Amanhã pode não existir. Até nesse momento tão especial, em que tantas pessoas aqui estão acendendo as lamparinas, onde tantas pessoas aqui estão se reconciliando com Jesus, eu vou dizer uma coisa importante. Gente que estava desengrejado hoje está virando igreja. A igreja hoje também recebe a nossa amada irmã, ungida do Senhor. Cirei, vem aqui pra frente em nome de Jesus. Aplauda o Senhor! Hoje é dia de receber nossa. Missionária amiga, eu quero dizer para você. Aleluia. Glória a Deus. Você profetizou aqui hoje. A sua palavra foi uma palavra que cortou os corações.